Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa Clube de Ciência. Este programa é uma produção independente dos alunos do curso de enfermagem do Centro Universitário INTA-Uninta. Hoje falaremos sobre os métodos de esterilização por baixa temperatura. Então, roda a vinheta e a gente volta em 20 segundos. A esterilização de materiais é um dos processos mais importantes em unidades hospitalares, unidades básicas, dentre outras diversas unidades que necessitam desses processos para evitar a contaminação de material e pessoas durante seus processos de trabalho. Existem diversos processos que garantem a esterilização e a descontaminação de materiais médicos, cirúrgicos e materiais de procedimento. Hoje, nós vamos falar sobre os métodos de esterilização por baixa temperatura. A esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio é um dos métodos de esterilização de baixa temperatura mais utilizados no mercado hoje. O plasma é o estado da matéria definido como uma nuvem de elétrons, íons e partículas neutras, as quais são altamente reativas. É um estado diferente dos outros estados da matéria, como sólido, líquido e gasoso, e vem sendo chamado de quarto estado da matéria. Ele é diferente do estado gasoso porque ele possui duas características distintas. Ele é condutor elétrico e também pode gerar campos magnéticos graças às suas partículas livres. O plasma é produzido através da aceleração de moléculas de peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, e ácido paracético, estimulado por uma forte carga elétrica produzida por um campo magnético que pode ser micro-ondas ou radiofrequência. Os elétrons dessa molécula são então jogados para fora dos seus átomos, aceleram partículas carregadas, recombinam-se com outros átomos e elétrons, retornam para a baixa energia e produzem luz visível. O peróxido de hidrogênio é um líquido incolor em temperatura ambiente, é um oxidante poderoso e eficaz com a vantagem de ser ambientalmente correto, possui diversas aplicações em várias áreas como agricultura, alimentos e bebidas, água para consumo e cosméticos. E para falar um pouquinho mais sobre esse método de esterilização, vamos dar agora a palavra aos nossos colegas do Centro Universitário INTA. Olá, meu nome é Luiz Rodrigo e irei falar sobre esterilização por peróxido de hidrogênio. Seu mecanismo se dá por oxidação de radicais livres. Isso, como já foi falado, através de plasma de hidrogênio. Com isso, a gente pode ter ideia de que o que ocorre é o fato de desestruturação da membrana de micro-organismos, desfazendo enzimas RNA, DNA. Os parâmetros utilizados no processo são temperatura, pressão, quantidade de peróxido de hidrogênio e também o tempo em que está a esterilização. O mínimo para a esterilização na máquina, dependendo, é de 24, 28 minutos na Stem NX e 75 minutos na máxima para a Stent 100S. Mecanismo de ação do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele ataca principalmente a membrana lipídica, a camada lipídica, o DNA e alguns componentes das células. Através dos radicais livres, que são tóxicos, consegue eliminar com eficácia os micro-organismos. Alguns micro-organismos, eles são aeróbicos. Isso faz com que esses micro-organismos eles tenham uma enzima chamada catálise. A catálise é capaz de transformar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Para que isso não aconteça durante a esterilização, é utilizado o peróxido de hidrogênio em uma concentração maior. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a esterilização. A fase de condicionamento o equipamento procede ao pré-aquecimento da câmara interna por transmissão de calor à carga antes de atingir o ponto de pressurização. Ao iniciar o aquecimento, retira simultaneamente o ar contido
na câmara e carga, mas é possível ainda restar bolhas de ar. A retirada das bolhas de ar se dá através das fases de despressurização, antes do processo de saturação. Lembrar sempre onde houver bolhas de ar, não haverá esterilização. A segunda fase de aquecimento ocorre através de uma resistência elétrica imensa na água destilada que no interior da câmara interna, ao atingir o ponto de ebulização, inicia-se a geração vapor saturado e pressão dentro da câmara inox sobre. O aquecimento procura atingir a temperatura selecionada. E a terceira parte é o patamar de esterilização. Ele entra em ação dentro da câmara de inox 3 parâmetros essenciais do processo, tipo o primeiro tempo, a segunda temperatura e a terceira pressão. E ao atingir o patamar de esterilização, a temperatura selecionada e a pressão, o processo de esterilização se realizar em 20 minutos ou em 6 minutos e ele vai ter que atingir a temperatura e a pressão adequada da esterilização. E a quarta fase de despressurização, ela ocorre após o término do patamar de esterilização e a pressão positiva dentro da câmara de inox é aliviada, o vapor saturado e retirado do processo de secagem da carga e é iniciado. Agora eu vou falar da quinta fase da secagem. Ela é eliminado o vapor saturado de dentro da câmara e da câmara de inox, inicia-se o processo de retirada da umidade residual na carga empacotada. Então, esse procedimento de secagem do material se dá em abrir a porta do equipamento e este é um ponto crucial do ciclo de esterilização, porque o pacote úmido é pacote contaminado. E o sexto é o fim do ciclo, termina a secagem, abre minimamente a porta e se aguardam entre 3 a 5 minutos antes da manipulação da descarga, atentar nesta fase para o procedimento orientados pelo fabricante antes de retirar o material esterilizado. Boa noite, eu vou falar um pouco dos cuidados especiais da esterilização. O artigo a ser esterilizado necessita de limpeza prévia, o produto é corrosivo, portanto ele necessita de cuidados no manuseio, a solução ela deve ser utilizada logo após sua preparação e armazenada, protegendo-a da luz. E não deve ser usada em artigos de cobre, zinco, alumínio e bronze. Irei falar sobre os fatores determinantes para o cancelamento da esterilização. São diversos os fatores para acontecer o cancelamento do processo de esterilização, porém eu vou pautar alguns. A falha do equipamento, sujidade do material, umidade da câmara e balanceamento inadequado da carga. Esses são os principais fatores. Irei falar um pouquinho sobre a Space Third. Ela contém um sistema de esterilização à base de gás de plasma de peróxido de hidrogênio a baixa temperatura. É utilizada para esterilizar de forma rápida e segura os dispositivos médicos e as suas principais características são retorno do material de forma rápida, baixa temperatura, facilidade de locomoção e instalação, material crítico esterilizado de forma segura e rápida e sistema próprio de manutenção.
As vantagens da esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, comparados aos outros métodos de esterilização, incluem o plasma não apresentar resíduo tóxico, os ciclos de esterilização serem mais rápidos, o plasma remover os resquícios de peróxido de hidrogênio dos artigos e materiais esterilizados, não causar degradação significante dos materiais, além de promover maior segurança para o meio ambiente, para os pacientes e para os trabalhadores. Em contrapartida, as desvantagens incluem o alto custo do equipamento, a máquina para realização da esterilização por peróxido de hidrogênio é uma máquina relativamente cara, uma máquina bem cara. A câmara desta máquina é uma câmara pequena e isso propicia uma menor quantidade de materiais sendo esterilizada em cada ciclo, além de ele ser incompatível com materiais que tem aí como base a esterilização por vapor de baixa temperatura e formaldeído, também conhecido como esterilização VBTF, é um método de esterilização físico-químico, pois utiliza vapor de baixa temperatura, de 50 a 78 graus, dependendo do tempo de cada ciclo de esterilização, além de um agente químico, o formaldeído. Ele foi desenvolvido na Europa nos anos 60 e chegou ao Brasil no ano de 1998, após vários estudos e várias comparações com outros métodos de esterilização. O formaldeído é um agente tóxico, mutagênico e também cancerígeno. Como falamos, o formaldeído é um agente tóxico, e por isso ele pode causar alguns problemas se entrar em contato com pele, com as mucosas ou se for inalado. Se entrar em contato com a pele, ele pode causar dermatite, rachaduras, úlceras na ponta dos dedos e pele esbranquiçada. Ao inalar, pode causar asma ocupacional, irritação nasal, pneumonia, edema pulmonar, falta de ar e cefaleia. No estado líquido ou de vapor, pode causar irritações nos olhos, pele e mucosas. Em forma de pastilha, pode causar irritação na pele, com sensação de anestesia e também pode causar necrose. Por isso, é indicado o uso de EPIs na utilização desse método de esterilização. O formaldeído ele pode ser apresentado de algumas formas. A primeira como partilha sólida de 0,5 em forma líquida em bolsas ou frascos de plástico flexível. Solução de formaldeído pode ser em 2% em bolsas de frasco já pronto para uso. Pode ser encontrado de forma aquosa a 10%, de forma alcoólica a 8%. E o formaldeído ele tem uma ação lenta, Quando ele é concentrado a 5%, ele necessita de 6 a 12 horas para agir de forma bactericida e de 18 horas a 8% para agir de forma esporicida. O formaldeído tem uma função fúngica, fungicida, virucida e bactericida, e se agir até 18 horas, ele pode agir de forma esporicida também. Vamos falar sobre a fundamentação teórica. O formaldeído, ou formol, é uma substância polar com interação tipo dipolar. Sua cadeia com apenas um carbono faz dupla ligação com oxigênio e duas ligações de hidrogênio. Formaldeído é uma solução aquosa chamada de formol ou formalina, miscível em água, etanol e santanol, miscível em clorofórmio e éter. A formalina, além de ser um líquido incolor, apresenta um odor extremamente nocivo à saúde humana e ao meio ambiente. A própria interação do DNA, RNA e proteínas, impedindo a proliferação de micro-organismos, a putrefação também pode prejudicar células. A estrutura química do formaldeído facilita a interação com membranas celulares no tecido e fluidos biológicos, especialmente o grupo de aminas, sendo responsáveis pela formação de ligação cruzada intra e intermolecular entre proteína e ácido nucleico, mediante absorção local. Ele reduz a taxa de crescimento e eficiência de clonagem e a viabilidade celular.
O processo de esterilização é realizado por autoclave, através do formaldeído gasoso com vapor saturado, a qual exerce influência na atividade na forma vegetativa e esporulada de micro-organismos. A esterilização com vapor de baixa temperatura formaldeído VBTF é realizada através da combinação de soluções de formaldeído de 2% na presença de uma temperatura entre 50 a 60 Celsius, sendo um método alternativo ao dióxido de etileno, por ser preferível e mais seguro e econômico no manejamento. No ciclo, a máquina vai ter 5 litros de formol, ou formaldeído. O ciclo por esterilização por VTBF. Ocorre o seguinte no ciclo. No interior da máquina, há exercida uma pressão negativa, ou vácuo fracionado chamado, dentro da câmara. Após isso, tem a injeção de vapor e formaldeído, com baixa temperatura. Nisso, ocorre também praticamente a segunda fase, que é a limpeza e a neutralização do gás formaldeído, mediante vapor de água, com a pressão entre 60 Celsius a 78 Celsius. Então é isso, pessoal. Nós, acadêmicos de enfermagem do Centro Universitário Uninta, agradecemos a sua atenção e desejamos uma boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau.